Dia 14. São José na purificação. Primeira reflexão. Ouve José louvar a Jesus e reconhecê-lo por Deus, Messias e Salvador do mundo. Que felicidade para quem tanto o ama. Segunda reflexão. Ouve José que seu Jesus há de ser ocasião de ruína para muitos e alvo de contradição. Jesus, o Salvador, o Deus, aquela criança inocente. Terceira reflexão. Ouve ainda que Maria, sua esposa, verá seu coração traspassado por uma espada de dor. São José, que a estima tanto. Fruto. Confessar sem respeito humano a Cristo e sua religião. Neste dia 14, lembramos o momento em que Jesus, menino, foi apresentado no templo por seus pais, como mandava a lei. E na ocasião estava lá o velho Simeão, que disse que Jesus será o Salvador do mundo. E São José fica contente em ouvir isso. Mas também ele ouve do velho Simeão que Jesus será ocasião de ruína para muitos, alvo de contradição. Jesus, o Salvador, o Deus, aquela criança inocente vai ser contradição no mundo. E São José fica aflito. Fica mais aflito quando ouve dizer que Maria, sua esposa, que tanto ama, verá seu coração traspassado por uma espada de dor. Foi um momento de muita inquietação. Eu depois vou colocar no final deste vídeo, como tenho colocado, o que foi revelado à abadesa Maria Cecília Bage sobre este momento, que para São José foi muito difícil. Nossa Senhora já tinha um entendimento devido ao que Jesus lhe dizia mentalmente daquilo que iria acontecer, e ela estava mais preparada. São José, ele ainda temia tudo aquilo que estava a pressentir que iria acontecer com aquela criança, o Salvador do mundo que ele tanto ansiava. Mas por que Jesus será a contradição? Ele mesmo disse numa altura que ele vinha trazer a espada, vinha trazer a contradição. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 34 e seguintes. Porque quando estamos no mundo, diante de tudo aquilo que nos cerca, o mundo vem nos entregar e vem nos dar as delícias do mundo, aquilo que o mundo acha que é o melhor para nós. E Jesus vem com a mensagem que é uma contradição. É uma contradição aos mandamentos de Deus. Até hoje, é difícil quem os obedeça de uma forma total. Nós temos sempre uma inclinação para o pecado. E muitas vezes, até os próprios mandamentos, que nos parecem óbvios, muitos deles, e o mundo está repleto de muitas ações contra os 10 mandamentos. Porque Deus vem propor ao mundo o que o mundo rejeita. O próprio Jesus foi crucificado porque o próprio povo dele, a quem ele veio trazer, que Deus realmente queria da sua lei, o povo rejeitou Jesus e por isso mandou-o crucificar, através dos seus doutores máximos naquela altura. Aqueles que deviam perceber as Escrituras foram aqueles que mais levaram Jesus à crucificação, porque isto é o que começou na purificação de Nossa Senhora, na apresentação de Menino Jesus no templo. O que é na verdade?
Jesus veio dar ao mundo uma mensagem de contradição. Os mandamentos de Deus são difíceis para nós vivermos, mas são os únicos que nos levam para o céu. E nós estamos neste mundo numa batalha, e por isso que nós católicos, somos a Igreja militante. E como o próprio nome diz, Igreja militante, isso quer dizer, nós estamos neste mundo em constante guerra. Guerra espiritual. Estamos numa constante guerra espiritual. Quem nega isso não conhece a mensagem de Cristo. Quem prega um evangelho de coisas boas, de coisas maravilhosas, há quem pense que na igreja vamos encontrar uma estrada ampla e larga de sucesso, de vanglória. Mas isso é um erro. O próprio Jesus, ao morrer na cruz, mostrou a nós que o evangelho dele não é um evangelho de prosperidade humana, material, senão ele não tinha morrido na cruz. O que ele vem propor, e que São José vai percebendo aos poucos, o que ele vai propor à humanidade, vai ser algo que o vai levar a ser crucificado. E até os dias de hoje, os que tentam dizer a verdade são crucificados. O mundo tenta abafar tudo o que é a verdade. O que faz realmente nós sermos obedientes a Deus e ao mesmo tempo, humanamente, sãos e felizes, porque a felicidade humana está em fazer a vontade de Deus. Quando começamos a fazer só a nossa própria vontade, podemos estar regozijados naquela altura, mas depois vem novamente a ânsia, a vontade de ter isto e aquilo, porque o mundo material não para de nos dar momentos de, como eu digo sempre, de entretenimento, em que ficamos dispersos, ficamos longe de Deus. E por isso que o fruto que vamos oferecer hoje é confessar, sem respeito humano, a Cristo e a sua religião. Ou seja, não podemos temer sermos católicos. Mesmo que o mundo todo à nossa volta ache que está fora de moda, nós não podemos ter esse respeito humano que nos impeça de dizer que somos cristãos, mas não cristãos apenas quando tudo está a nosso favor. Mas muitas vezes em momentos em que nós temos que decidir coisas difíceis que o mundo já não aceita. Por exemplo, uma mãe preferir não fazer o tratamento para o cancro, mas ter a bebê, dar a vida dela pelo filho. E as pessoas vão dizer, mas não, para quê? Por que fazes isso? Depois podes fazer outros filhos, mas ela não quis fazer a vontade do mundo. Essa foi a Santa Gianna Beretta Molla. Esta é a santa que depois foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Isso e tantos outros que vão mostrando que viver o Evangelho de Cristo é muito diferente. É uma contradição neste mundo. Uma Sãozinha, aqui de Alenquer, a história da Sãozinha, que quem quiser saber melhor sobre a história dela tem um livro, Vou para o Céu. Ela muitas vezes, quando ia à praia, não queria ir de maiô, nem de biquíni, nem naquela altura nem havia biquíni. Mas seja como for, ela não queria ir em fato de banho. Ela queria sempre ir coberta com uma toalha, com algo por cima. Ela não se sentia bem em mostrar o seu corpo na praia. E o mundo à volta dela dizia, a própria mãe dizia, não faz mal, podes mostrar. E ela não sentia que o devia fazer. Porque o corpo dela era sagrado. O corpo dela era de Deus. Muitas vezes ela também dizia para a mãe, para não ter decotes muito grandes,
ou usar roupas muito decotadas, muito provocativas. E naquele tempo estávamos a falar de decotes ainda singelos. E as pessoas vão dizer, mas o mundo vai dizer, o que é que interessa isso? O importante é o coração. Certo, o importante é o coração, mas a boca fala do que o coração está cheio. E o corpo fala daquilo que sente o coração. Nós cristãos católicos devemos também prezar a nossa imagem, a pureza do nosso corpo, a pureza da nossa alma. É um reflexo um do outro. Como eu digo, tudo o que aqui estou a dizer, muitos vão dizer que não é bem assim. Eis aí a contradição. Jesus não veio trazer o Evangelho para aplausos, porque o mundo, quando aplaude, algo não está bom diante de Deus. E por isso que a jaculatória que vamos usar hoje é: purificai, José, meu coração, e fazei-o digno de Jesus. Que o nosso coração seja purificado lentamente a partir da história de São José e deste mês de São José, para que nós nos tornemos cada vez mais dignos de Jesus, dignos de sermos católicos. Para alcançar as graças que pedimos, rezaremos 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias e 7 Glórias ao Pai, em memória das 7 principais dores e das 7 principais alegrias de São José. Depois rezamos, oração. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria, Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança, venho à vossa presença, a vós fervorosamente me recomendo. Ó, não desprezeis a minha súplica, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la, piedosamente, assim seja. Oração final para todos os dias. Gloriosíssimo José, amado e distinguido pela Santíssima Trindade, que em vós tem todas as suas delícias, obedecido e respeitado pelo mesmo unigênito Deus que vos chamou, seu Pai, e escutado com respeito e submissão pela Rainha dos Anjos e dos Santos, vimos à vossa presença suplicar-vos que não desatendais nossas súplicas. Vimos hoje e esperamos voltar todos os dias deste mês, cheios de confiança em vossa extraordinária proteção. Fazei que cada dia nos retiremos consolados e voltemos ao seguinte com maior confiança, à vista das graças alcançadas. Não vos falta poder, porque em vossas mãos deixou o Onipotente nossa salvação. Amor também não vos falta, porque somos os filhinhos de Maria e os irmãos de Jesus, e portanto vossos filhos também. Não sejam obstáculo nossas faltas e imperfeições à vossa grande misericórdia. Se nossos pecados nos fazem dignos de sermos ouvidos, vosso amor e vossa bondade são imensamente maiores, e não nos desatendereis. Ouvi-nos, São José, em vós esperamos, não seremos confundidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.